Vamos começar falando sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque tivemos hoje à tarde a apresentação no Congresso Nacional por parlamentares da oposição do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu na esteira dos atos do 7 de setembro. A gente vai mostrar bastante o que aconteceu no sábado, o grande ato aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, e como uma decorrência disso, como um desdobramento desse ato de rua, os parlamentares da oposição apresentaram hoje o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Um pedido que tem, segundo os cálculos dos senadores, o apoio já de 32 senadores. E agora a luta para fazer com que o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, coloque na pauta essa ação. Queria te ouvir, Constâncio, sobre essa mobilização dos parlamentares e será que agora vai? Eu não tenho tanta expectativa. Eu acho que o senador Rodrigo Pacheco foi protocolar, né? Fez aquele famoso discurso, vamos avaliar, vamos ver a parte jurídica e tudo será estritamente técnico e blá, 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 né? Em linguagem bem popular, né? O famoso rolando lero, e eu não acho que vá adiante. Agora, a oposição está fazendo sua parte. A gente sempre soube que no Senado era o ambiente mais difícil, né? Porque existe uma militância da oposição na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, muito mais acirrada, aguerrida, pronta para a batalha, com deputados mais temáticos, né, a tal onda conservadora que levou esses deputados ao Congresso. E no Senado a gente sabe que era um pouco difícil. Ali sempre foi onde o próprio governo Bolsonaro esbarrava na hora de algumas reformas e tudo mais. Então, o senador Rodrigo Pacheco, ele representa, em parte, esse bloco maior do tal centrão fisiológico e ele mesmo. Ele defende um indivíduo em mais de 210 milhões de brasileiros que está buscando seus próprios interesses e não parece muito afeito ao espírito público, digamos assim, né? Então, eu já parei de falar que ele vinha agindo de forma pusilânime, acovardada, e hoje me parece que ele atua de uma forma muito mais cúmplice do que vem acontecendo de ilegalidade, de abuso de poder no STF, e ele quer matar no peito, e eu acho isso muito errado, né? A gente tem que até repensar o mecanismo. Quer dizer, a Casa do Senado foi criada com esse poder de fiscalizar e, eventualmente, votar um impeachment de um ministro do STF, justamente para que os tais freios e contrapesos idealizados lá atrás, no iluminismo, Montesquieu, né, os três poderes, pudesse funcionar. E hoje esse instrumento fundamental de uma democracia que mereça esse nome está quebrado. Está quebrado por quê? Porque um sujeito sentou em cima e falou, daqui eu não saio, a bola é minha. E não deveria ser. Então a pressão dos senadores de oposição é legítima. O pedido de impeachment, vale afirmar, é muito robusto, é muito embasado. A gente sabe que houve ilícitos, né, medidas abusivas por parte do STF, em particular do ministro Alexandre, e a população está indignada. Nós vimos, né, a discrepância entre um 7 de setembro sem povo, que é a democracia, entre aspas, que foi salva. O vice do Lula é aquele que dizia que o ladrão quer voltar à cena do crime, estava lá junto, né? E do outro lado, um povo, uma multidão na Paulista, sem democracia. E esse povo está clamando por isso. Por favor, representantes eleitos, nós queremos a democracia de volta. Os senadores estão tentando. Se vai adiante ou não depende, infelizmente, de um sujeito que não parece muito afim de fazer a coisa andar. Bom, e antes de passar para o Thiago, a gente tem aqui uma fala do senador Marcos Rogério, que detalha um pouco do funcionamento desse processo, do pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte. O senador Marcos Rogério é uma das lideranças da oposição no Congresso e ele explica de forma detalhada como vai se dar esse processo agora. A partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir
se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. E você, Thiago Galhaço, suas impressões, Thiago, sobre esse processo? Está confiante? Será que pode avançar? Eu acho que tem que ter esperança, porque também é o primeiro mais organizado, né? Digamos que a gente possa falar assim, porque sempre era meio isolado, assim, a gente ficava meio descrente por ser meio isolado, a gente não vê, como o Consta falou também, até a materialidade mais agora, mais próxima, né? Digamos assim, o motivo melhor, mas deixo claro também para alguns eleitores meus que me cobram na rua, não pude participar disso, porque sou deputado estadual. A gente fala tanto aqui da pauta federal, né? Acho que meu eleitor também, ele consome mais a pauta de Brasília. Às vezes eu tomo umas cobradas ali da tia do Zap, do eleitor, mas deixo claro que eu não tenho competência, né, da competência do deputado estadual. Mas o que não é da nossa competência também é ficar em cima do muro e fingir que nada está acontecendo. A gente tem que se posicionar, principalmente deputados eleitos como eu, assim, através das redes sociais, que a gente sabe o tamanho da importância numa campanha e no nosso mandato, principalmente, né? Até para fiscalizar e ser cobrado. Então, meu posicionamento é de confiança no momento. Fico muito feliz também com a atitude do deputado Gayer, Gustavo Gayer, que soltou o verbo. Hoje compartilhei um vídeo dele, que a gente editou, que foi muito legal, que estava todo o meu gabinete consumindo isso, e é um assunto que está em todos os cantos. Então, é muito importante também posicionamentos como o do Gayer, que afrontou o Senado literalmente, cobrou de um por um lá, e foi muito legal. Então, eu estou motivado e espero também que isso seja pelo menos uma esperança aí para o povo de bem brasileiro. Ô Consta, e tem um outro fator aí nessa equação, né, que é, no ano que vem, uma eleição à mesa diretora do Congresso Nacional, né, a presidência da Câmara e presidência do Senado. Será que isso pode alterar o jogo de alguma forma? O que é que você projeta, Consta? Sim, sem dúvida esse fator pesa, né? Os acordos nos bastidores começam. A gente sabe quem o Rodrigo Pacheco quer que seja seu sucessor, e alguém com tão pouco compromisso com o espírito público como ele, né? Infelizmente, eu sei que muita gente cobre, e é dura a vida, viu, de parlamentares, deputados em geral, senadores, todos representantes eleitos na onda bolsonarista e das redes sociais, como o próprio Thiago colocou aqui, e é um deles, né? As cobranças são muito fortes em relação a isso, porque vamos lembrar que o próprio Bolsonaro teve que apoiar no passado, né, certos nomes que a gente olha hoje e fala, meu Deus, mas sempre, na hora de votar para um presidente de casa, é sempre um jogo do menos pior, né? Você não tem o ideal ali. Por exemplo, o Marcel Van Hatten, que seria um grande nome para presidir a Câmara, hoje está claro, né, que é um cara com princípios, que é firme, é corajoso, mas ele não tinha a menor chance, porque você esbarra lá num centrão fisiológico enorme e você quer impedir que chegue ao comando da casa um cara ligado ao PT. Então é muito difícil esse trabalho de bastidores, de quem é de direita, de quem sabe que segue uma agenda, né? Eu acho que nessa eleição, por exemplo, qualquer um de oposição, e eu não vou nem reduzir aqui, Brown, a direita e muito menos ao bolsonarismo. Qualquer pessoa atenta já se deu conta a essa altura que o Brasil está disfuncional, que as instituições não estão funcionando e que não há como normalizar a situação. Então você precisa tentar buscar a normalidade institucional de volta no país. Como é que você faz isso? Não pode ser com um nome que esteja compactuando de alguma forma com os abusos. Então, não dá para defender voto nessa turma, Alcolumbre e por aí vai, né? A menos que você comece a pressionar, e tem que ser uma pauta. É uma pauta. Olha, você pode ter meu apoio se você se comprometer aqui a seguir adiante com essa pauta. O resto, né, você tem que engolir muito sapo na política. Mas essa pauta passou a ser prioridade no país. Infelizmente, o jogo dos partidões, dos caciques partidários nos bastidores, é um jogo muito pesado. Basta pensar um nome assim que tem muita influência política de bastidores. Kassab,
né? Um sujeito que está lá até no governo do Tarcísio, ele tem influência pesada, né? E a gente sabe que não tem compromisso com o lado de cá, digamos assim. Então, Brown, é um jogo pesado, deveria ser instrumento de muita reflexão e estratégia e coordenação da dita direita, né? Infelizmente, a gente sabe que nem sempre funciona assim, e o que está ruim pode ficar sempre pior, né? O próprio Alcolumbre que eu mencionei aí já esteve, né, no comando da casa e ninguém sente saudade. E você, Thiago, acha que pode, dessa eleição, a presidência da Câmara e presidência do Senado, vir alguma mudança? Ah, cara, a gente sabe, né? Eu converso muito com o Consta. Depois que entra, é diferente. Às vezes eu dou graças a Deus de estar na LERJ, que são 70 deputados, mas eu sei também que, observando, vendo como é lá, né? É o bom e velho tomar lá da cá, né, Consta? Não, isso não vai mudar na política. Eu acho também que esses caras mais cascudos que estão lá há mais tempo têm mais influência, navega mais ali na oposição. Essa galera que entrou muito mais firme nas nossas decisões também, na prática, quando chega, acaba não tendo esse espaço, né, lá em Brasília, até a gente formar uma direita que seja mais coesa, vai demorar aí pelo menos uns, sei lá, acredito que uns 4 a 8 anos, já contando com 2018, com a galera boa que ficou, com a galera ótima e excelente que entrou em 22, como o Nicolas, entre outros deputados federais que são lideranças natas, mas a gente sabe que são 514, se eu não me engano, 513 deputados. E, cara, vai demorar pra gente. A gente ganhou, a maioria já é de direita, beleza, mas quando chega ali, Consta, quando pega aquela caneta, o toma lá da cá, os cargos na casa, a gente sabe como é que funciona. Imagina como é que deve ser lá. Com emenda, então, Consta, aquelas emendas recheadas. Deve ser difícil. Então, só os de direita ponta firme mesmo, como o Nicolas e alguns aí que estão aí lutando pela nossa causa. Mas vai demorar mais pra gente botar mais gente, porque tem a taxa do traíra. A taxa do traíra vai estar sempre aí. Bom, e a gente tem um convidado agora, olha, gentilmente vai conversar conosco o senador Rogério Marinho, uma das lideranças da oposição, que esteve nesse pronunciamento que a gente mostrou agora há pouco no Senado, detalhando o novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Senador, em primeiro lugar, obrigado, viu, pela gentileza e por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Falou Rodrigo e os outros convidados, à sua disposição. Hein? Senador, o que é que leva a crer que nesse momento será diferente? Porque a gente estava até falando no começo do programa aqui, já houve outros momentos, outros pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, contra o próprio Alexandre de Moraes e colegas, que não avançaram. O que é que leva o senhor a crer que dessa vez o final da história pode ser diferente? Eu não sei se será diferente, eu sei que a gente não pode desistir. Né? Nós temos um fato que demonstra que claramente que há uma diferença dos pedidos anteriores. Não há na história do Congresso Nacional um momento em que mais de 150 deputados federais e 1,5 milhão de cidadãos brasileiros, né, ao mesmo tempo apresentam um pedido de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que isso por si só é um fato que deve ser destacado. 32 senadores já se pronunciaram nas redes sociais de que acreditam que, de fato, os abusos reiterados cometidos merecem que haja uma abertura de um processo de impedimento por parte do ministro. E nós temos que continuar fazendo a nossa parte, né? Porque dentro do parlamento a pressão, a inquirição, o contraditório, e nas ruas a população mobilizada e nas redes sociais, né? O que aconteceu no sábado mostra que a população brasileira não se acomodou, porque essa acomodação é a vitória daqueles que acreditam que é necessário encararmos como natural, banalizarmos o estado de exceção que o Brasil está submetido, né? Ou seja, todas essas arbitrariedades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, a revelia da nossa Constituição, essa inovação que ele tem imprimido às suas ações, né, elas podem ser encaradas como uma coisa do dia a dia. Isso não é verdade. Né? A população está indignada, está mobilizada, está fazendo a sua parte,
e pressionam os senhores senadores. Nós começamos com um pouco mais de 20 senadores que se dispunham a colocar a cara. Já chegamos hoje a 32. Se o processo de fato for instalado, a gente precisará de maioria para que o processo seja aceito e a partir daí ele possa tramitar. E essa citação já significa o afastamento por 180 dias do ministro Alexandre de Moraes. Já seria uma vitória extraordinária, né? O impedimento definitivo são 54 votos, mas o afastamento do ministro é a maioria dos presentes na hora em que isso for votado, né? Então, o que nós precisamos é continuar pressionando. O presidente, hoje, inclusive, o Pacheco nos colocou que já havia arquivado de ofício um pedido anterior do próprio presidente Bolsonaro, porque, na opinião da consultoria da Casa, os atos que foram apresentados como atos passíveis desse impedimento haviam sido convalidados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu, naquela oportunidade, disse, foi ótimo o senhor ter dito isso, presidente Pacheco, porque várias das ações que nós estamos descrevendo aqui ainda não foram convalidadas pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. São decisões monocráticas e arbitrárias e inovadoras do ministro Alexandre de Moraes. Então, dentro da linha que o senhor coloca, certamente o senhor vai aceitar o processo. Constantino. Senador, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado de prontidão esse convite aqui para esclarecer a nossa audiência. Estamos com mais de 20 mil telas nesse momento só na página do Bradock, fora vários outros que também reproduzem. E eu quero perguntar exatamente isso. Aqui estava conversando com o deputado estadual Tiago Gagliasso, explicando a pressão que às vezes ele sofre de eleitores, porque está no âmbito da Alerj, né? Muita gente vota para o Senado e considera uma coisa mais distante e tudo. Nós vimos uma multidão na Paulista esse final de semana, eu acho que isso é muito importante, né? Mas o brasileiro não tem tanto hábito de exercer aquela influência direta, tentar abrir um canal, mandar mensagem para o senador. O senhor acredita que isso faça diferença? É importante? É um instrumento que pode sensibilizar um ou outro que está em cima do muro, indeciso? Como é que a gente pode fazer a nossa parte como sociedade, como cidadãos? Rodrigo, já está fazendo diferença, né? O fato de que nós temos já 32 senadores que mostraram a cara, né? E nem começou ainda esse processo organizado da população buscar os seus representantes para convencê-los da necessidade de embarcar nesse processo saneador da democracia brasileira. Se você me permite, eu estava discorrendo hoje, por ocasião da entrevista que fizemos, que me chamou muito a atenção dois aspectos. É um enorme paradoxo que nós estejamos hoje, nós, a classe política, discutindo, né, a arbitrariedade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando nós deveríamos estar discutindo a oposição a um governo populista, perdulário, inconsequente, né, que é o nosso papel. Mas nós estamos discutindo a questão da necessidade de reequilibrar os poderes da República, né, porque isso afeta a democracia. Esse é um ponto. E o outro é que houve uma pesquisa que foi divulgada amplamente na semana passada, acho que foi a Quest, se não estou enganado, em que se foi perguntado aos cidadãos brasileiros se eles concordavam com as ações do ministro Alexandre de Moraes ou discordavam. Então, um pouco mais da metade discordava e menos da metade concordava. Agora, o mais grave, Rodrigo, isso eu chamei a atenção hoje, é que dos que concordavam com Alexandre de Moraes, quase na totalidade, mais de 90%, teriam votado em Lula para presidente. E dos que discordavam, quase 90% tinham votado em Bolsonaro. Então, para quem sabe ler e que é um bom entendedor, a população brasileira, na sua totalidade, ou quase na sua totalidade, já entendeu que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são políticas, né? Tem um viés ideológico, né? E isso depõe contra a rigidez da nossa democracia. Não há nada mais importante na democracia do que a sociedade acreditar que as leis são justas e são aplicadas de maneira impessoal, né? Uma lei é boa para mim se é boa para o meu inimigo, né? Se nós respeitamos a Constituição e vivemos de acordo com ela, nós temos a garantia do tal Estado de Direito, da democracia liberal. Mas hoje nós temos um ministro no Supremo Tribunal Federal
que emite opiniões políticas o tempo todo, né? Se coloca como vítima nos processos em que ele atua, né? Trabalha como uma espécie de xerife, né? Ou seja, ele tem ações discricionárias e inquisitoriais, mas o mais grave é que se alguém questiona esse cidadão que se coloca politicamente, essa pessoa que questiona é colocado como inimigo da democracia. Eu até brinquei, eu me lembrei muito do Luís XIV, o rei sou eu, né? Então ele acha que é a própria democracia brasileira encarnada, né? E isso é muito grave, porque é um indivíduo, é um cidadão, é um homem, né? Por mais competente, preparado e qualificado que ele seja, ele não pode e nem deve se sentir acima da lei. E é o que está acontecendo. Então, eu pedi, inclusive, uma reflexão na hora em que falei à população para entender o que está se passando no nosso país e a necessidade de até aqueles que hoje aplaudem o que está acontecendo com seus adversários políticos entenderem que, em algum momento, se volta contra todos nós, né? Que a liberdade, que a lei, que a democracia, que a Constituição, ela precisa voltar a ser impessoal. Por isso que esse processo ele precisa avançar, mas eu não posso garantir, como me foi perguntado no início, que ele irá avançar. O que eu posso dizer é que nós não podemos desistir. Se esse for arquivado, vamos apresentar outro, né? Vamos manter a chama acesa, vamos manter o dedo apontado nas incoerências, nos deslizes, nas inovações que estão sendo feitas à revelia da lei. Tiago, tem pergunta para o senador Rogério Marinho? Bom, senador, eu acho que também, eu acho que parabéns aí pelas suas palavras, aprendendo sempre com quem sabe, né? Como eu insisto em falar, estou novo na política, faz 2 anos aí que eu assumi o mandato, e procuro aprender cada dia mais. Eu acho também o que ajuda também esse clamor popular, essas manifestações que vão tendo, é também dar um freio, né? Nas próprias atitudes do Alexandre. A partir do momento que as coisas vão ganhando mais corpo, ele já segura mais um pouco, acho que na própria caneta ali, nas suas medidas, né? Então a gente sabe que estava indo para um caminho que estava muito sem volta, principalmente depois daquele 8 de janeiro. A gente, né, teve aí o caso do Clesão. Então as coisas estavam passando do ponto, literalmente, estão passando, mas eu acho que essa manifestação já está sendo válida até para dar um freio e uma segurada naquela caneta, aquela caneta quente. Pô, Tiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que o mais importante aí era que se tivesse a possibilidade de haver a autocontenção do próprio judiciário, seria o desejável, né? Mas se isso não é possível, que o legislativo cumpra o seu papel, por exemplo, de votar leis no sentido de fazer esse equilíbrio necessário. O próprio Senado votou 2 leis importantes, a questão do voto monocrático e a PEC da questão das drogas. E a Câmara sobrestou. Então, como vai haver um processo de renovação da mesa diretora, a gente tem que discutir pauta, né? Há um compromisso do futuro presidente da Câmara, por exemplo, de colocar em votação esses 2 projetos que são PECs. O nosso lado aqui no Senado diminuir a questão dos legitimados que podem entrar com ações junto ao Supremo Tribunal Federal, porque virou uma delegacia de polícia, se discute do tomate ao avião, né? O próprio Rio de Janeiro, que você dá alerta, você sabe que a política de segurança pública, infelizmente, não é implementada nem decidida pelo governador, é pelo ministro Fachin, que tem uma DPF que impede que o Estado do Rio de Janeiro exerça a sua função de coibir o crime da maneira como deve ser. Então, se você vai subir o morro, se você vai a uma comunidade, você precisa avisar a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Ação Social. Então, você, indiretamente, você avisa o bandido, o ladrão. E hoje a questão do Rio de Janeiro é uma questão que impacta o Brasil inteiro, porque áreas territoriais de grande porte estão sendo tomadas pelo tráfico, pela milícia, e isso é ruim para o Brasil. Rio de Janeiro é como se fosse a própria síntese, a essência, né, do nosso país. É muito triste o que está acontecendo, e isso muito por culpa também dessa ingerência, essa hipertrofia de um poder, que no caso do Supremo Tribunal Federal, sobre o Executivo, no caso aí do governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas são exemplos da forma como isso tem acontecido ao longo dos últimos anos, que podem ser combatidas, entre aspas, porque ninguém quer brigar com o Supremo Tribunal Federal. O que nós queremos é que cada poder exerça o seu papel, cumpra a sua prerrogativa sem avançar na prerrogativa do outro, né? Por exemplo, votarmos
mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal, porque quem passa 20, 25 anos, 30 anos como ministro, perde a conexão com as ruas, com a sociedade, passa a achar que está acima do bem e do mal. Então, há uma necessidade de você ter um mandato, né? Há uma necessidade de você mudar a própria natureza do tribunal. Se o tribunal fosse um tribunal de controle constitucional, nós não estaríamos passando pela situação que nós estamos passando. Agora, são ações, Tiago, que passam também pela mudança da própria composição do Congresso Nacional. Hoje nós temos em torno de 30 senadores que, numa pauta como essa, vão aderir, vão se posicionar. Mas nós precisamos de 54 para fazer o impedimento de um ministro. Nós precisamos de 41 para votar leis impactantes, precisamos de 49 para votar emendas constitucionais. E nas eleições agora de 2026, é muito importante que o Brasil como um todo entenda a necessidade de votarmos em pessoas que tenham este compromisso, e de uma forma pública, porque, infelizmente, a maneira como está se dando essa questão da relação entre os poderes vai fazer com que a pergunta que seja feita a alguém que é candidato ao Senado é se ele vai ter coragem, de, por exemplo, de votar o impeachment de um ministro, o que é terrível para o processo, mas é a realidade, é a vida como ela é, né? As pessoas vão ter que se posicionar. E nós não queríamos que as coisas chegassem a esse ponto, mas vamos ser cobrados dos nossos representantes, eles vão ter posicionamentos, vão ter coragem, vão ter altivez, né, de realmente se colocar a favor da sociedade e também na Câmara Federal. Isso é uma maratona, tá? Não é uma corrida de 100 metros. A gente não vai vencer ou perder essa batalha amanhã. Nós temos aí todo um processo que antecede as eleições de 26, e eu não tenho dúvida que hoje há uma mobilização muito grande da população brasileira para que nós tenhamos êxito, né? E eu tenho fé que isso vai acontecer.